Vamos falar sobre autenticidade e finalmente me sinto pronta para contar um pouco sobre as minhas experiências de mudar de cidade do nada e vir para uma das cidades que mais dá medo de morar sozinha no mundo, São Paulo. Oi, sou eu, Dudar, e hoje o papo vai ser profundo. Finalmente me sinto pronta para falar com vocês sobre o que tá rolando aqui dentro. Para quem não sabe, eu sou de Porto Alegre. Em maio, eu vim passar 2 dias aqui em São Paulo, acabei ficando 34 dias porque eu fiquei presa, porque o aeroporto de Porto Alegre fechou devido às enchentes. E foi o mês mais maluco da minha vida, foi o mês em que a minha cabeça virou de cabeça para baixo. E eu resolvi mudar de vida. Resolvi me mudar para São Paulo. Então eu fui em junho para Porto Alegre pegar minhas coisas, resolver algumas questões e já aluguei um apartamento aqui e me mudei para cá. E agora, neste dia em que eu tô gravando esse vídeo, tá fechando quase 40 dias que eu tô aqui em São Paulo. E foi uma loucura, gente. Foi uma loucura, mas me trouxe grandes insights sobre mim mesma. E um deles é sobre autenticidade. No momento em que eu cheguei aqui, dentro dessa mudança completa que aconteceu na minha vida, e pela primeira vez vindo morar sozinha, sem ter interferências de pessoas em volta de mim, que têm certas expectativas sobre a minha pessoa e que faziam a minha vida, a minha expressão serem moldadas por tudo isso, minha cabeça deu uma bugada. Meu primeiro mês em São Paulo foi um pouco caótico, foi bem inconstante, cheio de crises, cheio de confusões e muita terapia. Isso já estava, inclusive, previsto na minha progressão. Mas o grande insight que eu queria trazer agora, estando mais tranquila para falar sobre isso, e tendo descoberto muita coisa sobre a minha autenticidade, e isso, né, o sol em aquário é muito importante para mim, é o seguinte: a partir do momento que a gente não sabe da nossa autenticidade, não sabe quem a gente é, e isso acaba ficando muito aberto para os outros opinarem, a gente entra num vórtex de inconstância. Cada um fala uma coisa, cada momento a gente acredita em alguém diferente sobre nós. Conclusões e definições sobre nós mesmos. Quando a gente está inseguro sobre quem a gente é muito fácil a gente abrir para outras pessoas opinarem e pessoas querem ajudar, mas acabam atrapalhando mais do que ajudando. A lição número 1 é: ninguém pode te dizer quem tu é. É impossível. É impossível, porque todo mundo é espelho de todo mundo. Então tu vai acabar sendo uma definição que alguém tá te falando que é um espelho sobre aquela pessoa. Não faz sentido nenhum. Vai só te confundir. Primeira lição de todas. Segunda lição: quando a gente não conhece ninguém numa cidade, a gente fica muito frágil. Tudo parece ameaça. Tudo precisa de uma defesa. Tudo precisa de uma armadura. E isso só te isola. Depois de uns 30 dias, depois de uns 25 dias que eu tava aqui, que eu fiz novas amizades incríveis, de pessoas incríveis, onde eu consegui perceber que eu podia ser o meu eu mais autêntico nesse momento da minha vida, tudo mudou. Absolutamente tudo mudou. E aí que os entornos, as pessoas que estão em volta de nós, esse entorno, ele é muito importante. Em nenhum momento eu vou conseguir ser o meu eu mais autêntico tendo entornos que não me permitem ou não me inspiram a ser o meu eu mais autêntico. O contexto, ele é muito importante aqui. Ter um contexto, ter amizades, ter pessoas em volta de ti que te autorizam a tu ser a tua versão mais autêntica, faça com que tu alcance lugares inimagináveis. Essa é a segunda conclusão. A terceira é: quando a gente não tá seguro com nós mesmos, nós vamos ficar obcecados por alguma coisa. Nós vamos entrar em um vórtex maníaco atrás de uma coisa que é exatamente o que a gente quer ser. Essa coisa pode não fazer bem pra ti, pode ser um vício, pode ser uma pessoa, pode ser um hábito, pode ser literalmente qualquer coisa. Quando a gente não tá bem com a gente mesmo, a gente não se sente confortável, não está num ambiente confortável para expressar o nosso eu mais autêntico e sermos quem a gente realmente quer ser, e a gente abre para os outros ficarem falando sobre isso, todas as tuas ligações vão parecer tóxicas e tu vai entrar em obsessão com uma ou mais coisas, que é exatamente o que tu precisa desenvolver em ti mesmo. No mapa natal, a gente vê isso através do descendente, o ascendente e o descendente. O ascendente é a energia que a gente tem muito, o descendente é a energia que a gente busca nos outros. Se a gente não desenvolve um pouco desse descendente, a gente fica obcecado e dependente completo das pessoas que estão em volta de nós. São suportes.
pro teu eu mais autêntico. Suportes. Se eu sinto que os suportes não vão apoiar as escolhas e não vão autorizar o meu eu mais autêntico, eu não consigo ser esse eu mais autêntico e não consigo exercer a minha total influência no universo que eu preciso. Ter experienciado durante esses 40 dias essas respostas de ficar obcecada por coisas, de ficar obcecada por novos hábitos, de entender novas coisas. E quando eu consegui expressar o meu genuíno eu autêntico, tendo suportes que me autorizam a ser isso, as minhas obsessões viraram nada. Absolutamente nada. Tudo era um reflexo de uma insegurança minha, de uma questão minha que estava fragilizada por um movimento enorme de mudança. E quando a gente chega nesse ponto de estabilidade, gente, pra respirar fundo. Aquela respiração assim que enche o pulmão, sabe? É tão bom. É bom demais. É bom demais. Eu brinco que São Paulo, nesse um mês, foi uma paixão maluca, foi uma paixão maníaca, completamente escorpiana, intensa, completamente maravilhosa e ao mesmo tempo uma loucura só, uma inconstância só, que é impossível a longo prazo uma relação ser assim. E a minha relação com São Paulo tem sido isso, até que agora tá passando, tá virando um amor que me dá suporte pra eu crescer. A gente pode viver uma vida toda sem saber que a gente não tá sendo o nosso eu mais autêntico. A gente pode viver uma existência inteira sem conseguir criar entornos que fazem da gente mais completo. É responsabilidade nossa criar esses entornos. É responsabilidade nossa ser independente o suficiente em um ponto da vida e escolher a dedo quem a gente vai querer na nossa volta, quem faz bem pra nós. É responsabilidade nossa entender que padrões que vêm da infância, que são tóxicos, não devem e não precisam ser repetidos na vida adulta quando a gente é independente. A gente pode falar que não. A gente pode falar que não pra uma amizade tóxica. A gente pode falar que não pra um relacionamento tóxico. A gente pode falar que não pra coisas que não nos impulsionam e não nos autorizam. Porque se tiver uma pessoa todos os dias te olhando no olho e falando que tu é feia, em algum momento tu vai acreditar. E se tiver alguém todos os dias te olhando e falando que tu é a pessoa mais incrível, inteligente, maravilhosa do planeta e mais linda do planeta Terra, tu vai acreditar, mesmo que tu não ache isso no primeiro momento. A autenticidade tem a ver com a gente conseguir ser direto, conseguir colocar os nossos limites, com a gente conseguir ser seguro de si, com a gente conseguir criar entornos e ter entornos saudáveis e que nos autorizam a ser a nossa melhor versão. Portanto, observe quem está à sua volta. Observe por que tu fica atrás daquele boy que não te faz bem, que não te valoriza. Ele pode ser um espelho de uma coisa que você tem que desenvolver em você mesma. Ele pode ser uma repetição de padrão que não precisa. Isso não serve só para relacionamentos, serve para absolutamente tudo que a gente fala assim na vida, porque tudo é sintoma. Ter um gato é sintoma, ir no shopping é sintoma, ter uma amizade tóxica é sintoma. Tudo mostra uma falta, algo que tem que ser desenvolvido internamente. Estamos combinados? Um beijo na família. Um beijo em você. Hoje em você, não na família.